Oi, pessoal. Na aula passada, nós vimos como a análise de mutantes de Arabidopsis para a identidade dos órgãos florais resultou na formação de um modelo que explica que a interação de genes que codificam fatores de transcrição determina a identidade dos órgãos florais. Esse modelo, denominado modelo ABC, é baseado na expressão diferencial de fatores de transcrição, principalmente da família dos Medsbox. Nós vamos começar hoje com a análise, então, do papel, principalmente dos dois primeiros fatores, o A e o B, na formação do perianto. O que nós chamamos de perianto? O perianto é toda a parte estéril da flor, que é o conjunto das sépalas. As sépalas sozinhas compõem um conjunto que se chama cálice, e da corola, que é o conjunto de pétalas. Então, cálice é o conjunto de sépalas, corola é o conjunto de pétalas, e esses dois conjuntos, cálice e corola, formam o perianto. A Arabidopsis, que é a nossa planta modelo, é uma planta que possui uma flor perfeita, a gente fala uma flor completa, ou seja, ela tem tanto cálice, que são as sépalas, que são em número de 4, são verdes, e as pétalas, que formam a corola, que também são em número de 4. A função do perianto é principalmente a proteção do botão floral do ataque de herbívoros, quer dizer, o herbívoro vai começar a atacar a flor e geralmente esse papel quem faz são as sépalas, e as sépalas às vezes produzem compostos que são tóxicos ou que são de paladar ruim para os herbívoros e protegem os órgãos sexuais, ou seja, os órgãos que são férteis da flor, que são os estames e os carpelos. Nós vamos ter aulas depois que falam só sobre estames e depois carpelos também. A função das pétalas é principalmente na atração de polinizadores. Não é o caso de Arabidopsis, que é uma planta que se autofecunda, mas vocês devem imaginar, várias flores vão ter pétalas coloridas. Nós vamos ver mais para frente as características de pétalas e como que as pétalas adquirem cor, etc., um pouco mais para frente ainda nessa aula. Nós vimos então que o perianto é determinado pela combinação de A e B para fazer pétalas no segundo verticilo ou na presença de A sozinho no primeiro verticilo, que dá a identidade das sépalas. E como nós vimos na aula passada, os mutantes do grupo A, que não têm os genes do grupo da função A, não têm nem sépalas nem pétalas. Nós mostramos a imagem de um dos mutantes, que é o pétala 2. Esse é o único gene do modelo ABC que não é um Medsbox, é um gene da família pétala 2, se chama pétala 2. E o outro gene do grupo A é o apétala 1. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Se nós olharmos o mutante do grupo A de Antirrhinum, que é a nossa outra planta modelo, também o Leafless é o ortólogo do apétala 2 em Antirrhinum. Um mutante Leafless também não tem nem sépala nem pétala. Muito bem, só que eu disse então que os genes do grupo A são 2, a pétala 1 e a pétala 2 em Arabidopsis, o Leafless e o Squamosa em Antirrhinum. Quando a gente olha o mutante Squamosa, não tem nada a ver com o mutante que você esperaria, o fenótipo que você esperaria encontrar do mutante do grupo A. Você esperaria encontrar carpelo no primeiro verticilo, estame no segundo, estame no terceiro e carpelo no quarto verticilo, mas não é isso que você vê. Você vê essa coisa totalmente diferente. E isso, na verdade, é uma inflorescência, um meristema da inflorescência. O meristema não adquire o meristema floral e produz outros meristemas de inflorescência. Nós já vimos o ortólogo desse mutante Arabidopsis é o apétala 1, e isso é mais ou menos o fenótipo do apétala 1. Nós falamos sobre isso na aula que a gente falou sobre inflorescência. Nós vamos voltar a esse assunto. O fato de que o mutante do grupo A, se olhar o apétala 1 em Arabidopsis, principalmente em Antirrhinum, não bate com o que se esperaria do modelo ABC. Logo depois que o modelo ABC surgiu, apareceram vários autores, vários artigos na literatura dizendo que o modelo ABC então talvez funcionasse para Arabidopsis, mas não para todas as plantas, e que o modelo ABC talvez tivesse aí um furo conceitual, que o A na verdade não precisaria existir, o modelo na verdade seria só B e C e não teria o A. Essa discussão já se encerrou, a gente aceita o modelo ABC, aliás a gente viu, é um modelo mais que A, B, C, D, E, hoje em dia os números das letras ali aumentaram um pouquinho, é um modelo um pouco mais complexo, mas de qualquer forma o modelo ABC ainda chama o modelo ABC e ele é aceito ainda até hoje, porque o que se precisa é entender como que a função A evoluiu, o que os genes da função A faziam até a função A se existir mesmo, que a gente reconhece uma função A clássica nas eudicotiledôneas. Isso é uma das funções menos conservadas do modelo ABC, nós vamos falar bastante sobre isso ainda
no decorrer do curso. Então, só lembrando, um dos genes do modelo ABC que codifica um fator A em Arabidopsis é o apétala-2, que nós vimos que funciona direitinho. O mutante apétala-2 não tem nem sépala e também não tem pétala. Se nós olharmos o apétala-1, ele também não tem sépala e pétala, mas no lugar da sépala não tem um carpelo. Na verdade, no lugar das pétalas, inclusive, tem outras flores. Nós já vimos isso. Então, o apétala-1 tem uma outra função, que era a de converter o meristema da inflorescência no meristema floral. Então, os genes médios do grupo A têm outras funções que não só fazer sépala e pétala. Aliás, em Arabidopsis é um caso ainda mais particular porque tem uma duplicação recente, eu já falei sobre isso na aula de inflorescência, que é o cauliflower, e quando a gente muta ao mesmo tempo cauliflower e a pétala 1, a gente tem uma coisa que parece ali uma couve-flor, que na verdade é um monte de meristemas da inflorescência. A gente tem que tentar entender a evolução da reprodução de plantas em termos da evolução dos genes médios mesmo. Os genes médios também existem em animais e em fungos, mas só existem 2 genes medbox em humanos, e se a gente mutar esses genes em humanos, nós vamos causar câncer. São oncogenes, são genes que mutados causam câncer. No entanto, nas plantas, houve duplicações ao longo da história evolutiva das plantas que faz com que a Arabidopsis hoje tenha 107 genes medbox. E à medida que esses genes foram duplicando, foram ganhando novas funções. Então, ali, antes de 400 milhões de anos, quando foi o último ancestral comum entre todas as plantas, provavelmente existiam apenas 2 genes medbox. E foi justamente o aumento do número de genes medbox com duplicações genômicas totais ou com duplicações individuais de membros da família, essa evolução da família ainda está sendo bastante estudada recentemente, mas o aumento de número de genes medbox de 2 para 107 em Arabidopsis e para um número próximo em todos os genomas que já foram sequenciados de plantas, tem entre 80 e 100 genes medbox nas plantas, foi o aumento do número desses genes que, ganhando funções novas ao longo da evolução, permitiu a elaboração de arquiteturas, principalmente arquiteturas florais, mais complicadas dentro das angiospermas. Então, se nós olharmos na árvore datada a origem dos genes do modelo ABC, os genes do grupo A são os mais recentes. Os genes do grupo A surgiram por mutação e seleção natural, obviamente, mas depois da separação entre gimnospermas e angiospermas. Ele surgiu dentro já do grupo que estava se diversificando dentro das angiospermas, por isso o A é o menos conservado em termos de função. A função do A nem sempre é a mesma dentro das angiospermas. Gimnospermas não possuem genes do grupo A. Então, genomas já sequenciados mostram que os genes do grupo A só existem em angiospermas. Existe todo um estudo que foi feito a partir do início dos anos 2000, então a gente já tem uma boa quantidade desses estudos que mostram a evolução dos genes do grupo A, que evoluiu inclusive com grupos do Cephalata, com grupos Euapétala 1, que a gente só encontra mesmo em Eudicotyledôneos. Então vamos tentar entender essa história. A evolução da função A garantiu o surgimento do perianto nas angiospermas, mas a sua função primitiva provavelmente era estabelecer o meristema floral a partir do meristema da inflorescência. Tanto que vocês devem se lembrar da aula de inflorescência, quem liga o apétala 1, que é um dos genes da função A, é o LIF, e o LIF e o apétala 1 só se expressam nos meristemas florais para dizer isto é uma flor. Então, esta era a função primitiva dos genes da função A, era estabelecer um meristema floral. Tanto que gimnosperma não tem função A, gimnosperma não tem nada parecido com uma flor. São estróbilos que são indeterminados e o surgimento de uma função ancestral da função A estabeleceu um meristema mais compacto, uma flor que era um ramo, na verdade, mais compacto, e deu a flor da angiosperma como a gente conhece hoje, principalmente com a evolução do perianto. Nós vamos discutir um pouco sobre a evolução do perianto daqui a pouquinho, mas qual é a implicação dessa afirmação de que a função primitiva da função A era estabelecer o meristema floral? A implicação disso é todo mundo que tem meristema floral tem que ter a função A. Portanto, existem plantas que não têm perianto. Então, existem angiospermas que não têm nem sépala nem pétala nas suas flores,
mas elas devem ter a função A, porque se elas têm flores, mesmo que seja só com estames e carpelos, elas têm que ter a função A, mesmo que não tenha sépala e pétala. E outra coisa, se a evolução da função A era dizer isso aqui é um meristema floral, hoje em Arabidopsis a função A se expressa principalmente nos verticilos 1 e 2, na flor já, no meristema floral já estabelecido. Começa com uma coisa mais geral primeiro e depois ela fica limitada ao verticilo 1 e 2. Mas nas angiospermas basais, então o padrão de expressão tem que ser mais amplo, tem que ser mais fluido. Muito provavelmente nas angiospermas basais, a função A vai expressar na flor inteira. Então, justamente são essas implicações que a gente tem que ver se isso é verdade. Se isso for verdade, então realmente a função A evoluiu de genes que deveriam estabelecer o meristema floral para genes que estabelecem o perianto. Então, como que será a expressão dos genes médios do grupo A, principalmente? Nas angiospermas basais, né? O que a gente chama de grupo de angiospermas basais é o grupo que na literatura a gente encontra como Anita ou Ana. Isso são as iniciais dos nomes das famílias e das ordens que contêm as plantas mais basais, as plantas que a gente considera mais primitivas dentro das angiospermas. O gênero Amborella provavelmente é o mais primitivo. Então, a gente tem basicamente algumas espécies de Amborella na ilha de Madagascar que ainda estão vivas, né? Então, lembrem-se que Amborella é a angiosperma estante, quer dizer que ainda existe, mais primitiva. Eu mostrei para vocês em umas aulas passadas, acho que foi na aula passada, o fóssil do Archifructus, que é a angiosperma mais ancestral conhecida, mas é um fóssil, né? É extinta já. A Nymphaeaceae, que é a família da Ninféa, família do lírio do lago, nós vamos mostrar daqui a pouco imagens dessas plantas. Ilicialis é uma ordem inteira, Trimeniaceae é uma família e Austrobaliaceae, que é também uma família. Aqui a gente vê umas imagens de algumas dessas plantas. A Amborella é a primeira foto, é a foto A. A Nuphar é uma Nymphaeaceae. A gente tem também as ninfés, a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem aí Ilicum, né, que então é da ordem Ilicialis. E outras plantas que são todas angiospermas basais. A magnólia também sempre foi considerada uma angiosperma basal. Muito bem, vários grupos olharam nos meristemas florais dessas espécies como que se dá a expressão dos genes do modelo ABC e eles viram que geralmente o agamos, que é o fator C, ele expressa efetivamente em estame e carpelo só. Lembra-se que eu mostrei então a função C é a mais antiga, é a mais conservada. A pétala 3 geralmente se expressa em pétala e estame, raramente expressa em carpelos, principalmente em Amborella, que é justamente a mais primitiva. E os genes do fator A expressam-se praticamente na flor inteira, na maior parte dessas espécies. Então, a Amborella, que é a mais primitiva de todas, a angiosperma mais primitiva existente, tanto o B quanto o A se expressam praticamente na flor inteira. Então, realmente, isso está de acordo com aquela implicação de que nas angiospermas basais a expressão do A tem que ser praticamente na flor inteira, se a função antiga era dizer isto é uma flor, né? E vamos ver então se existe mesmo esses homólogos de pétala 1 em angiosperma sem perianto. Vocês ficam imaginando, mas por que angiosperma será que não tem perianto, né? Essa é uma delas. Então é do gênero Chloranthus, família Chlorantaceae, tem pistilo, a parte feminina, né? Tem estame, que é a parte masculina, mas não tem nem sépala nem pétala. Vocês estão vendo aí a inflorescência de uma espécie de Chloranthus, um detalhe da flor. Então essa parte do meio aqui é o pistilo e essas partes laterais aí são as anteras. Então essa é a flor, né, do Chloranthus. Então não tem nem sépala nem pétala. Então não era para ter genes do grupo A. Mas se você for procurar, essa espécie tem, esse gênero tem sim ortólogos do apétala 1. E se a gente fizer um experimento de hibridização in situ, esse é o experimento que é o que vocês estão vendo aí, o padrão de expressão é muito parecido com o padrão de expressão em Arabidopsis. O meristema da inflorescência não expressa o apétala 1, a pétala 1 expressa só nos meristemas florais, expressa ali tanto em estame quanto em carpelo. É engraçado porque o gene acaba se expressando no início do desenvolvimento em todos os órgãos da flor, na flor inteira, mas à medida que os órgãos vão se diferenciando, essa expressão então acaba, ela não acontece mais. Mas no início do desenvolvimento o gene está lá para dizer isso daqui é uma flor e não uma inflorescência. Expressa no meristema da flor e não expressa no meristema da inflorescência.
O que é interessante a gente pensar que a função A também tem a ver com a organização verticilada, porque é a função A que controla a função C. Vocês devem se lembrar, uma das premissas do modelo ABC, onde tem A não tem C, onde tem C não tem A. Lembrem-se que uma das funções do fator C é determinar a flor, ou dizer o meristema floral acabou, foi consumido para formar os estames e o carpelo no limite. Se você não tem a função C, você tem uma flor dentro da flor, dentro da flor, dentro da flor. Então, essa organização verticilada muito provavelmente tem a participação da função A. Muito provavelmente o que aconteceu durante a evolução é que as flores não eram verticiladas, elas não eram organizadas em anéis concêntricos contendo órgãos, eram mais espiraladas. Lembrem-se que todos os órgãos reprodutivos de gimnosperma são cones, são espirais de órgãos, são coisas espiraladas. E se nós olharmos as angiospermas basais que eu mostrei para vocês, a maior parte delas também é espiralada. E é uma organização espiralada, e tem uma outra coisa que é a heteromorfia, ou seja, a presença de cálice e corola separados. Então, o que é heteromorfia? A heteromorfia é quando eu tenho reconhecidamente órgãos que são sépalas, que geralmente são verdes, e reconhecidamente órgãos que são pétalas. No entanto, nas angiospermas basais, se vocês prestarem atenção, não dá para ver sépala verde, a não ser em uma das espécies, que é ali na foto D, que é em azímia, dá para ver, o gênero chama azímia, dá para ver uma sépala verde, mas nas outras flores não dá para saber quem que é sépala, quem que é pétala, porque é uma espiral de órgãos do perianto. Se nós olharmos então Magnólia, que é um gênero ancestral, faz parte do grupo Anita, vocês veem que não só está espiralado e não tem sépala, tudo parece pétala. Nós damos ao nome quando a gente tem então um perianto homomórfico, ou seja, homo igual, morfos, morfologia, forma. As formas são iguais, a cor é igual, não dá para saber onde tem a sépala e onde tem pétala, então a gente chama isso de tépalas. Então, a maior parte das angiospermas basais não tem sépalas e pétalas, tem tépalas, ou seja, um perianto homomórfico. Você não consegue separar cálice de corola, é tudo uma coisa só, a gente chama esse conjunto de tépalas. Se vocês prestarem atenção na magnólia, inclusive os órgãos sexuais parecem um cone de gimnosperma bissexuado, né? Tem uma seção ali, uma parte dessa espiral que são os estames, que são os órgãos masculinos, e tem uma parte mais terminal dessa espiral, que são os pistilos, a parte feminina. Se nós olharmos em Nifé, a gente vê que na flor há uma transição, vejam que é tudo tépalas, essa parte branca, não dá para saber onde tem sépala, onde tem pétala, é tudo tépala, e há uma transição gradual do que é órgão estéril, que são as tépalas, para os órgãos férteis, que são os estames. Então, no começo a gente vê algumas tépalas que tem ali umas bolsas que carregam os pólens, e depois as tépalas vão ficando cada vez mais fininhas e se transformam gradativamente em estames. O mesmo vai acontecer lá no centro da flor, para a transição da parte masculina para a parte feminina da flor. Então, vejam que a Arabidopsis, que já é uma planta bem mais derivada, que é o termo que a gente usa, né? Ou seja, mais recente, ela tem o perianto heteromórfico, ou seja, tem sépalas que são verdes e as pétalas que são coloridas. Então, em muitas angiospermas basais, a gente falou que isso não acontece, a gente só tem tépalas, e isso também é muito comum em monocotiledôneas não gramíneas. Então, em tulipa, em lírio, é muito comum que o perianto seja homomórfico. Então, às vezes o perianto é heteromórfico, a gente consegue ser sépala e pétala, mas na maior parte dos casos em monocotiledôneas não. Quem determina a heteromorfia do perianto é a função B. Isso é fácil da gente perceber, porque quando a gente não tem a função B em Arabidopsis, os dois verticilos iniciais são convertidos em sépalas. Enquanto que se a gente superexpressar os genes do grupo B na flor inteira, vocês vão ver que a gente transforma as sépalas em pétalas. Então, realmente é o equilíbrio da expressão da função B apenas no segundo verticilo que dá origem às pétalas. Então, existe aí duas funções que competem para a origem do perianto. A função A, vocês viram que é necessário eu ter a função A para ter esses órgãos estéreos na flor, e o surgimento da função B, que é posterior em termos evolutivos ao surgimento da função A, as duplicações gênicas que deram origem à função B são mais recentes.
e isso faz com que, então, a gente tenha variações do modelo ABC, em que o B se expressa em cima das sépalas e vai dar origem a tépalas também, que é o que acontece, como eu disse, em algumas monocotiledôneas não gramíneas, como é o caso da tulipa. Então, vocês estão vendo aqui nesse trabalho aí, a gente explica como é possível uma flor de tulipa, né, que não tem sépalas, é simplesmente a expansão da expressão do B em cima do primeiro verticilo. Então, isso acontece naturalmente nessas espécies e a gente tem, então, o surgimento de tépalas. Isso também é o que acontece em praticamente todas as angiospermas basais. A gente mostrou a expressão dos genes do grupo B também nas angiospermas basais e geralmente o B se expressa tanto no primeiro quanto no segundo verticilo, dando então a presença aí de tépalas. Então vejam que existe aí uma função tanto do A quanto do B para estabelecer a expressão do perianto heteromórfico. Então a gente pode explicar a formação de praticamente qualquer tipo de flor dentro de angiosperma, olhando só a variação no modelo ABC. Né? Então pequenas variações no modelo ABC garantem essas morfologias florais como a gente viu. Então, a gente havia comentado que não só essas variações de expressão, mas o número de genes dos fatores A, B e C. Um caso muito famoso é o caso das orquídeas. O caso de orquídeas é um caso interessante porque em orquídeas nós também temos um perianto homomórfico no sentido de que todos os órgãos são tépalas, são coloridos, geralmente não são verdes, mas a gente consegue claramente reconhecer a tépala do tipo 1, a tépala do tipo 2 e a tépala do tipo 3, que aliás recebe um nome especial que é o labelo. Então a orquídea tem um labelo, que é uma tépala especial, que tem uma função bastante importante na atração de polinizadores, principalmente. Mas se nós olharmos as orquídeas mais primitivas, dentro da evolução, dentro da filogenia das orquídeas, nós vamos ver que, na verdade, isso não era bem assim. Então, as primeiras orquídeas que surgiram tinham um perianto muito semelhante a um lírio ou uma tulipa. Lembre-se que orquídeas também são monocotiledôneas. Eu disse que em monocotiledôneas não gramíneas é muito comum o aparecimento de tépalas. Então, as orquídeas primitivas tinham tépalas todas iguais, todas com o mesmo formato, com a mesma morfologia, e à medida que as orquídeas evoluíram, isso foi ficando um pouco mais complexo. Qual é a razão disso? A razão disso é que durante a evolução das orquídeas, elas ganharam mais genes do grupo B. Houve uma duplicação dos genes do grupo B, fazendo com que, ao contrário de Arabidopsis, as orquídeas geralmente têm 4 genes do modelo ABC. A expressão dos genes mais ancestrais, do primeiro gene que existia antes dessa duplicação, dava origem então às tépalas do tipo 1, vamos dizer assim, que são essas que estão mostradas em verde aí. Então esse é um caso daquela orquídea mais ancestral em que as tépalas eram todas semelhantes. Ao longo da evolução, uma duplicação deu a possibilidade da gente ter então tépala do tipo 1 e do tipo 2, que está mostrada em amarelinho. E mais recentemente, recentemente que eu quero dizer em tempos evolutivos, né? Mas alguns milhões de anos atrás já, mais uma duplicação gênica deu um gene que, se expresso numa determinada tépala, vai dar origem então ao labelo. Como que o gene se expressa nessa pétala particular é um caso de posicionamento dos órgãos florais. Isso é controlado por um gene da família TCP para dizer se é o lado ventral da flor e não o lado dorsal. Então, existe uma conjugação aí de genes do modelo ABC e esse outro gene que é um fator de transcrição da família TCP, e quando esses dois genes se expressam ao mesmo tempo, então a gente diz, olha, aí é que tem que ser formada essa tépala especial, que é o labelo da orquídea. Então, se a gente aumentar a expressão desse gene TCP, que está representado aí nesse gradiente em azul, o labelo será tanto maior quanto maior for a área de expressão desse gene. Isso já foi então testado para várias orquídeas. Aí vocês estão vendo outro gênero de orquídea, que é o Oncidium. Os genes do modelo ABC também foram já clonados nesse tipo de orquídea, e a explicação é a mesma que eu acabei de mostrar. Então existem 4 genes diferentes, em Oncidium tem inclusive um a mais ali também. Então cada duplicação dá orquídeas cada vez mais complexas, com tépalas ainda mais complexas do que a gente tinha visto. Então são muitos detalhes aí para a gente ver, não vou ficar entrando em detalhes para falar só de orquídea, poderia gastar quase uma aula só para falar só da evolução das orquídeas.
Mas, em todo caso, o que eu quero que vocês entendam é isso. Existia uma linhagem que a gente chama de Paleo, né, a pétala 3 e Paleo pistillata, que eram os genes ancestrais, e duplicações desses genes, então a formação de parálogos, né, que são genes duplicados recentemente em termos evolutivos, há alguns milhares de anos atrás, mas isso é recente em termos evolutivos, pôde então originar as morfologias de flores um pouco mais diferentes, como as orquídeas, por exemplo. Existe uma discussão, então, da quanto existe de contribuição dos genes do grupo A e do grupo B para dar origem ao perianto, ou, na verdade, esse perianto heteromórfico surgiu várias vezes durante a evolução das eudicotiledôneas, então as eudicotiledôneas basais e as eudicotiledôneas do núcleo duro, vamos dizer assim, né? As eudicotiledôneas verdadeiras têm os periantos homomórficos ou heteromórficos, e isso surgiu várias vezes durante a evolução, e a explicação molecular pode ser o que a gente chama de modelo ABC glissante, né? ou corregadio, depende de como é que você traduz esse gliding model, sliding model aí do inglês, da literatura em inglês. Mas, como eu disse anteriormente, são simplesmente variações do padrão de expressão dos genes A e dos genes B, que deu origem aos diferentes tipos de perianto, tanto homomórfico quanto heteromórfico, que a gente tem hoje em dia, principalmente a partir de brácteas. Então, vocês têm flores, por exemplo, como a da primavera, que é o gênero Bougainvillea, vocês com certeza já conhecem. A flor verdadeira da Bougainvillea, da primavera, é essa branquinha que vocês estão vendo aí. Essa parte colorida, oficialmente não é uma flor, não faz parte da flor. O que a gente chama de flor, né, comumente falando, vulgarmente, da primavera, na verdade é uma inflorescência, é um conjunto de 3 flores, é um cimo, é uma inflorescência tipo cimo, são 3 flores, e essa parte cor-de-rosa é uma bráctea que subtende cada flor. Então tem 3 brácteas nas espécies mais naturais. Existe um monte de híbrido, de coisas que foram modificadas para ter que chamam de flor dobrada, etc. Mas na natureza são 3 flores, que são essas branquinhas. Elas têm tépalas, não dá para saber onde é sépala, onde é pétala. E a parte colorida, vermelha, ou cor-de-rosa, ou alaranjada, são brácteas que expressam genes do grupo B. Então vamos dizer assim, um vazamento da expressão do grupo B para fora da flor faz com que apareçam brácteas coloridas. Existem umas dezenas, centenas de exemplos de angiospermas que têm brácteas coloridas e que não fazem parte da flor, mas que têm um papel do perianto, que é a atração de polinizadores, né? Essa parte colorida serve para atrair polinizadores, como polinizar as flores, que são essas branquinhas aí. Não existe muita coisa que a gente possa comentar a respeito das sépalas, porque as sépalas são quase folhas. A morfologia das sépalas é muito semelhante à morfologia das folhas, tanto interna quanto externa. Nessas imagens de microscopia eletrônica de varredura, vocês estão vendo a superfície abaxial de uma sépala de Arabidopsis. Ela tem estômatos, então faz fotossíntese também de uma forma limitada, mas faz. Então é praticamente uma folha. Existem muito poucos genes que eu tenho que expressar em cima da programação basal de uma folha para transformar uma folha em sépala. Nós vimos isso numa outra aula. Mas as pétalas, sim, já têm um bocado de diferença, principalmente porque na maior parte das angiospermas essas pétalas são coloridas. Em Arabidopsis a gente pode dizer que não é tão colorida assim, mas elas são brancas, quer dizer, elas têm uma coloração diferente da coloração de uma folha, diferente da coloração do que seria uma sépala. E uma boa parte da coloração de uma pétala vem, obviamente, dos pigmentos, mas uma parte importante da coloração da pétala vem do que a gente chama de pigmentação morfológica ou pigmentação estrutural. Isso porque as células da epiderme, principalmente da epiderme adaxial, a face de cima das pétalas, tem um tipo especial de célula que são essas células cônicas. Vocês devem reparar que não só as células têm essa superfície cônica, mas elas são todas estriadas. Então essas estrias são compostas de quase uma cera que é depositada em cima da parede da célula, com esse formato especial, e mutações em que se altera esse formato, a presença dessas estrias muda a coloração, a percepção que a gente tem da coloração da flor. Então, uma das razões de ter essas estrias é justamente para fazer uma espécie de um efeito de funil com a luz natural, a luz solar, e isso altera a pigmentação da flor, principalmente a maneira como os polinizadores veem a flor.
Aí vocês estão vendo, então, mutantes setoriais. Então, tem uns pedaços da flor que são mutantes e uns pedaços da flor que são normais de petúnia. E essa diferença de pigmentação que vocês estão vendo nesses setores da flor não são efeito de concentração de pigmentos. Esse efeito de cor é um efeito estrutural. Se a gente olhar em microscopia eletrônica de varredura, estas células dessa parte de cor diferente têm um formato, inclusive, diferente. Então, a petúnia também tem essas células em formato cônico. Isso é uma coisa muito conservada. Praticamente a pétala de todas as angiospermas, ou da grande maioria das angiospermas, tem essas células cônicas na face adaxial. E alterações nessa morfologia dessas células estão associadas a modificações na cor. Então vejam ali, dá para ver bem na microscopia eletrônica de varredura, as células bem cônicas, dá como consequência um tipo de cor, enquanto que as células são mais baixinhas, que não têm esse formato cônico, dão um outro tipo de cor. Essa mutação que nós estamos vendo aí em petúnia também existe em antirrhinum e é no mesmo gene, no mesmo grupo de genes, em genes ortólogos. Então, a planta selvagem de antirrhinum tem uma cor e a mutante tem outra. Nessa foto, particularmente, dá bem para ver essa diferença de coloração e a gente pode associar a morfologia que a gente está vendo ali em microscopia eletrônica de varredura da célula com a cor que a gente percebe da flor. Todas essas flores têm a mesma quantidade de pigmento e o mesmo tipo de pigmento, mas as flores que as células não são cônicas, são achatadas, parecem muito mais claras, muito mais pálidas do que a flor que tem células cônicas. Então, como eu disse, todas têm o mesmo pigmento. O formato da célula que dá essa modificação na percepção da cor. Esses genes, então, mutados, são genes da família MIB. Então, a MIB é uma família de fatores de transcrição, que é comum em plantas, e tanto em petúnia, quanto em antirrhinum, quanto em arabidopsis, são mutações nos mesmos genes, são genes ortólogos da família, que codifica um fator de transcrição da família MIB. Então, a mutação em um único gene pode alterar a forma das células da epiderme das pétalas. Em várias espécies de plantas é o mesmo gene, e isso também altera a coloração das flores em uma série de angiospermas. Muito provavelmente esse gene é conservado, ele existe em todas as angiospermas e é ele que é responsável por esse formato cônico aí da pétala. Como é que esse formato é controlado? Muito provavelmente o que esse fator de transcrição faz é regular a expressão de genes que alteram o padrão do citoesqueleto. Então a célula se expande mais de um lado do que do outro, e alterações nessa forma como a célula se expande dá mudanças no formato da célula. E essa mudança de formato modifica então como a cor é percebida, como a reflexão da luz, né, é percebida pelos nossos olhos e claramente pelos agentes polinizadores também. Então vejam que, apesar de Arabidopsis não ser um bom modelo quando a gente fala de cor de flor, né, porque a flor da Arabidopsis é branca, a Arabidopsis também possui esses genes que controlam essa cor estrutural, mas é claro que a Arabidopsis também é capaz de ter flores coloridas. Dependendo de mutações que você faz em genes de pétala de Arabidopsis, você pode mudar a cor das pétalas de Arabidopsis e também de outras plantas. Então, naquele artigo que a gente tinha comentado aí na aula passada a respeito de olhar o genoma de Arabidopsis e ver os genes que são expressos particularmente só em cada órgão, né, em sépala e pétala, etc., quando a gente olha os resultados desse artigo, que mostra então genes que são específicos de pétalas, nós vamos ver que existe uma quantidade muito grande de fatores de transcrição do MIB, da família MIB, que não só então controla a cor estrutural, mas também controla a cor mesmo provocada por pigmentos. Só que esses genes não são bem estudados em Arabidopsis, porque Arabidopsis não tem cor, mas foram muito estudados em petúnia, por exemplo, que tem flores bem coloridas. Então, a superexpressão de um fator de transcrição da família MIB, que é o PAP1, em petúnia, altera a cor, não só a cor, mas a composição de compostos voláteis também. Lembre-se que para atrair polinizador a gente precisa de 4 coisas: de recompensa, que geralmente é um néctar, da cor, do aroma e do formato da flor.
Então, os genes MIB aparentemente são específicos de pétala, então muitos genes da família MIB expressam-se especificamente nas pétalas e eles controlam tanto o formato das células para formar a coloração estrutural por causa das células cônicas, mas também alteram a expressão de genes de pigmento. Então, quando se superexpressa esse gene PAP1, que é um fator de transcrição do grupo MIB, em petúnia a flor fica mais escura e também altera a composição de aromas. Os pigmentos que dão cor às flores na maioria das angiospermas são antocianinas. Então, existem pelo menos 3 grandes grupos de pigmentos, as antocianinas, as betalainas e os carotenoides. Os carotenoides são mais as flores amarelas e alaranjadas, que são devido aos carotenoides. Betalaína é de um grupo muito específico de plantas. Betalaína é a que dá aquele pigmento roxo da beterraba, mas muitas flores de cactos também têm betalaína nas flores. Mas, se não, a grande maioria das angiospermas, a cor é dada por antocianinas. O problema é que, você interrompendo a via de biossíntese de antocianina, os compostos intermediários podem ter aromas. Então, quando você altera a via de antocianina, por exemplo, mutando um outro gene MIB, que é o AN2, anthocyanin 2, é um gene da família MIB. Também em petúnia, você altera também a composição de compostos voláteis, o aroma das flores e também a coloração, a ponto de alterar a preferência de agentes polinizadores. Então, existem 2 versões, a mutada e a não mutada do gene, e a flor pode ser então colorida, e a flor roxa é polinizada por mamangavas, do gênero Bombus. Então ela tem um aroma específico que atrai abelhas do tipo mamangava. Então, uma alteração de um único gene, muito provavelmente de uma única base, de DNA, você troca de polinizador. Então estão vendo aí que às vezes, apesar do Darwin dizer que a evolução não dá saltos, isso pode acontecer eventualmente. Mutação em um único gene, às vezes numa única base, você altera a cor e o aroma da flor e você troca de polinizador. Então aí você tem formas de medir a reflectância, a coloração da flor e também a composição de aromas florais. Vejam, os aromas florais é uma outra história. Eu falei dos pigmentos um pouquinho, vamos falar um pouquinho dos aromas também. Existem também 3 ou 4 grandes grupos de moléculas que dão aromas em flores. Um grupo de lipídios de cadeia longa pode ser um deles. A gente tem muitos compostos que são derivados do ácido benzoico e muitos deles são terpenos, são terpenoides, são os grandes grupos. Então, Arabidopsis, de novo, não é um bom modelo para estudar aroma, porque Arabidopsis, a flor não tem cheiro de nada, mas Arabidopsis tem os genes necessários para fazer uma flor com cheiro, se as mutações forem corretas, se você alterar os genes de forma correta. Então, vejam aí que dentro dos genes que são expressos exclusivamente em pétalas, tem muitos genes que são controlados por esses fatores de transcrição MIB, Então, os fatores de transcrição do grupo MIB ligam e desligam outros genes. Que genes são esses? São enzimas que estão relacionadas à biossíntese de compostos aromáticos, principalmente terpenossintases e outras enzimas hidrolíticas, liases, hidrolases e outras enzimas que participam da composição de compostos aromáticos. Uma das plantas modelo para estudar compositor aromático é a rosa. Então, existe uma série o genoma da rosa já está todo sequenciado. Existe uma série de trabalhos que estudam justamente as enzimas necessárias para formar o aroma da rosa, cujo buquê, vamos dizer assim, é composto tanto por terpenoides, como citronelol, etc., como também compostos como DMT e TMB, que são da via da síntese de benzoatos, de ácidos benzoicos. A via da síntese tanto de todos os compostos, dos terpenos, dos benzoatos, já é bastante estudada, e as enzimas necessárias também já foram descobertas. E você tem hoje grupos de laboratórios que fazem rosas engenheiradas, ou cravos, ou petúnias engenheiradas para ter um aroma específico. Se a gente olhar o padrão de espectrometria, essa é uma espectrometria de massa de compostos aromáticos de uma rosa. Vocês estão vendo que é bastante complexo. Esse monte de pico quer dizer que tem muitos compostos
que compõem o aroma de uma rosa. Em Arabidopsis não tem nada, porque não tem cheiro. Esse grande pico que está marcado como EM, aí na verdade é o carreador, é o solvente que está passando no espectrômetro, ele é detectado também, mas não tem nenhum daqueles picos do perfume da rosa. Então, Arabidopsis é um bom modelo, a gente sempre vem repetindo isso, mas existem coisas principalmente relacionadas à flor, que é a cor da flor, o aroma da flor, que existem outros modelos, como o petúnia, o próprio antirrino, ou mesmo rosa e outras espécies que são usadas como modelo para estudar os genes necessários para a formação do que é a função do perianto, principalmente das pétalas, que é atrair polinizadores através de odor e de cores diferentes. Muito bem, acho que era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Se tiverem alguma dúvida, mandem e-mail. Não se esqueçam de fazer o exercício e a gente se vê na próxima aula. Até mais.